Neste vídeo eu vou te mostrar o segredo por trás de você não ter um bom sotaque em inglês. Se você gostou da ideia, já deixa o like e vamos para o vídeo. Você sabia que as crianças aprendem inglês mais rápido do que os adultos? Talvez você até já sabia disso, mas o motivo por trás disso, talvez você não conheça, é o fato de existir algo chamado período crítico de aquisição de linguagem. O período crítico de aquisição de linguagem é um conceito da linguística que se refere a um tempo específico em que o cérebro humano é mais apto para aprender novos idiomas, porque eles têm a habilidade excepcional de entender novos sons, absorver estruturas novas de gramática e padrões de entonação. Esse período começa quando a criança nasce e vai até aos 7 anos de idade, podendo ali variar entre algumas pessoas. Durante esse período, as crianças elas têm uma notável sensibilidade sensorial e cognitiva que as ajuda a entender e absorver mais rápido as estruturas de um novo idioma. Elas internalizam aquele idioma muito mais rápido. Isso ocorre por várias razões. A primeira delas é por causa da plasticidade cerebral das crianças. O cérebro infantil é altamente plástico, ou seja, quando a gente aprende um novo idioma, é como se o nosso cérebro, a massa cinzenta, estivesse se moldando, se tornando algo diferente, como se novo conhecimento estivesse entrando ali nessa cabeça, A criança tem esse processo muito mais rápido, porque o cérebro dela ainda está em formação. Por isso, como o nosso cérebro muda quando a gente aprende um novo idioma e o cérebro da criança está em desenvolvimento, ele tem a tendência de se adaptar mais rápido. Em outras palavras, o cérebro infantil é capaz de reorganizar as conexões neurais de maneira muito mais eficiente. Isso facilita a aquisições de novos sons e padrões de fala. Outro ponto é a sensibilidade auditiva. Crianças são particularmente sensíveis às entonações de fala. Eles podem perceber diferenças sutis que adultos não conseguem. Terceiro ponto é a imersão natural. Crianças crescem, em um ambiente em que as pessoas só falam aquele idioma, do país onde ela está. Isso faz com que ela seja exposta àquela língua em situações cotidianas. Isso facilita a assimilação de padrões de fala. Além disso, outra razão que talvez você tenha ouvido falar é a ausência de vícios linguísticos. O cérebro da criança é quase como se fosse uma folha em branco, ou seja, nela não vai ter muitos erros linguísticos que nós adultos acabamos desenvolvendo ao longo dos tempos. Então, por isso, por outro lado, os adultos eles têm menos plasticidade cerebral, eles têm menos sensitividade aos novos sons, eles muitas vezes não estão imersos no idioma que eles querem aprender, Às vezes você quer aprender inglês, mas você não mora nos Estados Unidos, você mora no Brasil, e você tem alguns vícios linguísticos que fazem que quando você finalmente tem a capacidade de falar inglês, ainda assim você tenha problemas com algumas estruturas gramaticais. Um exemplo muito comum de vício linguístico que te atrapalha a ter um sotaque perfeito é a questão de você transferir as regras gramaticais que funcionam no português para o inglês. Um exemplo comum disso, e vocês podem até achar que não é verdade, é as pessoas, às vezes, se referirem a substantivos, objetos em inglês, como se eles tivessem gêneros. Eu não sei se você sabe disso, mas isso de atribuir gênero aos objetos, como por exemplo falar a cama, o guarda-roupa, o computador, isso é algo que não existe na língua inglesa. Às vezes as pessoas, elas ficam, quando aprendem inglês, como segundo idioma, elas tentam achar o artigo correto para se referir a table, eles falam a table ou o computer. Esse tipo de coisa é um vício linguístico, está tentando transferir uma estrutura gramatical do português para o inglês
que não existe. Mas para corrigir isso depois de adulto, é importante que você escute e leia bastante inglês, né? Porque desse jeito você vai eliminando esses vícios linguísticos, você vai entendendo melhor como o idioma funciona. É importante que você pratique de maneira constante, né? Corrija de maneira atenta e tenha ajuda, né? Feedback de professores e falantes nativos. Aprender inglês é uma tarefa que pode ser muito complicada, mas se você está procurando alguém para te ajudar durante o processo, me chame no WhatsApp, o número vai estar aqui no primeiro comentário, que eu posso te mostrar como aprender inglês pode ser muito mais fácil e divertido do que você imagina. Meu objetivo vai ser te ensinar inglês de maneira simples e dinâmica, sem focar excessivamente em regras gramaticais chatas. Ter um professor particular de inglês vai te dar a confiança de saber que você está seguindo o caminho certo para alcançar a fluência. E um plano personalizado que vai te impedir de perder o seu tempo apenas assistindo aulas avulsas da internet. Por isso, me chame no WhatsApp que eu te mostro exatamente como o meu método de ensino funciona. Mas é isso, além de você praticar de maneira ativa o seu idioma por meio de aulas de conversação, além de você ter o feedback de bons professores ou falantes nativos, o mais importante de tudo é você se imergir bastante no inglês. O nosso cérebro absorve as estruturas gramaticais de um idioma de maneira subconsciente. Portanto, você não pode apenas praticar o seu inglês com conversação ou com aulas de gramática. O mais importante é que você leia e escute no idioma o máximo que você puder. Então vamos lá, vamos resumir o vídeo. O motivo pelo qual um brasileiro que aprender inglês depois dos 15, 16 anos de idade nunca vai falar inglês igual ao nativo é porque o cérebro dele simplesmente não é capaz mais de absorver o idioma como ele podia quando ele era mais jovem. Isso não quer dizer que você não possa alcançar um nível de fluência em que você seja considerado um falante excepcional do idioma. Isso apenas quer dizer que o seu inglês nunca vai ser perfeito. O mais importante de tudo é se imergir no inglês. Essa é a água para o seu jardim, é o sol para as suas plantas, é a chuva para as suas... Essa é a água para o seu jardim, é o sol para as suas plantas, é a gasolina para o seu carro. 2000 anos depois. O gás do seu fogão e etc, etc. Sem isso, você vai ter muita dificuldade de desenvolver o seu inglês. Eu ensino de maneira prática e fácil como melhorar suas habilidades de input, leitura e escuta neste vídeo.